Olha só essa pizza suculenta e perfeita. Parece deliciosa, né? E se eu te dissesse que ela não tem uma grama de farinha de trigo? Você acreditaria? Pois é. Hoje, vamos desvendar um mistério culinário que pode mudar completamente a sua relação com a pizza. A ideia de uma pizza sem farinha pode parecer estranha, mas será que ela pode ser tão rápida, fácil e saborosa quanto a tradicional? Vamos testar a famosa pizza rápida sem farinha de trigo e descobrir se essa é a alternativa perfeita para aqueles momentos em que a fome bate e a vontade de comer pizza grita. Todo mundo ama pizza, mas convenhamos, a versão tradicional pode ser um pouco demorada e às vezes complicada. Tem a farinha de trigo, o tempo de fermentação e nem sempre temos tudo isso à disposição, certo? Essa receita promete resolver esses problemas, oferecendo uma opção rápida e, o melhor de tudo, sem glúten. E aí, será que uma pizza sem farinha pode realmente ser boa? Eu sei que há muito ceticismo por aí, mas vamos ver o que acontece. Vamos começar com o primeiro passo: preparar a base. E acredite, é surpreendentemente simples. Para essa receita, vamos usar ingredientes como queijo, ovos e um pouquinho de fermento. Misturamos tudo até obter uma massa homogênea e fácil de manusear. Olha, não tem mistério. Você vai ver como tudo se junta rapidinho e já dá para sentir aquele cheirinho bom no ar. A mágica começa quando você mistura esses ingredientes. O queijo, por exemplo, não só traz sabor, mas também uma textura incrível. E os ovos, eles ajudam a dar liga e tornam a massa mais leve. A combinação é tão fácil que você vai querer fazer essa receita toda semana. E acredite, a sensação de fazer uma pizza do zero é impagável. Depois de ter a massa pronta, é hora de espalhar em uma forma. Veja como ela se adapta facilmente, quase como se estivesse se moldando ao seu gosto. Agora vem a parte divertida, os recheios. Aqui é onde você pode soltar a sua criatividade. O que você gosta? Molho de tomate fresco, queijo mussarela de qualidade e, claro, seus ingredientes favoritos. Eu não resisti e adicionei um pouco de manjericão fresco para dar aquele toque aromático. Fica incrível, você não vai se arrepender. E se você é fã de um sabor mais ousado, que tal adicionar algumas azeitonas ou até mesmo um pouco de pepperoni? As possibilidades são infinitas. Agora vamos para o forno. Pré-aquecido a 200 graus Celsius, o cheiro já começa a invadir a cozinha e deixa todo mundo com água na boca. Vamos assar por cerca de 15 a 20 minutos, ou até que o queijo esteja borbulhante e dourado. Dica quente: se você quer uma crosta mais crocante, asse a base por alguns minutos antes de adicionar os recheios. Isso faz toda a diferença. A crocância é tudo, né? E quem não ama uma pizza com a borda bem crocante? E aqui tá ela, a nossa pizza sem farinha, recém-saída do forno. Que espetáculo! Chegou o momento da verdade. Vamos cortar uma fatia e provar. A primeira mordida... Uau! A textura é surpreendente, crocante por fora e macia por dentro. O sabor é autêntico, com todos os elementos de uma pizza tradicional, mas com uma leveza incrível. Você vai se perguntar como pode ser tão boa? Sério, é de dar água na boca só de pensar. Agora, vamos falar dos prós e contras. Os prós são muitos: rápida, fácil, deliciosa e sem glúten. O único contra talvez seja a surpresa de não ter uma massa tradicional, mas isso é facilmente superado pelo sabor incrível que você vai experimentar. E olha, para quem tem restrições alimentares, essa receita é um verdadeiro achado. Além disso, é uma ótima maneira de impressionar amigos e familiares. Quem diria que uma pizza sem farinha poderia ser tão gostosa, né? E se você está pensando em variar os sabores, que tal experimentar algumas combinações diferentes? Uma pizza de frango com catupiry é uma delícia, e você pode até fazer uma versão vegetariana com legumes grelhados e queijo de cabra. As opções são tantas que você nunca vai enjoar. Minha conclusão final? Essa receita é um sucesso absoluto. Uma alternativa incrível para todos que amam pizza, mas querem algo diferente. E não precisa ser um chefe de cozinha para fazer, viu? É super acessível e você pode fazer em casa mesmo, no seu tempo. Agora é a sua vez. Experimente essa receita em casa e me conte nos comentários o que você achou. Tô super curioso para saber. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos de culinária experimental e dicas incríveis. Tem muita coisa boa vindo por aí e eu quero que você esteja comigo nessa jornada. Até a próxima aventura culinária.